A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos iniciando agora mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Grande satisfação saber que você está aí conosco todos os dias, ou talvez pela primeira vez, por providência de Deus, estamos unidos aqui um espaço de crescimento na intimidade com Deus. Através do livro Filoteia, de São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota, a vida próxima, íntima, amiga de Deus, nós estamos fazendo esse caminho que é fundamental para encontrarmos a verdadeira felicidade, que é o próprio Deus, já agora nesta vida, e um dia habitarmos para sempre com Ele no céu. Abraço a você que está pelo Instagram, YouTube, Facebook, enfim, não importa a plataforma, a providência de Deus nos colocou aqui. Você que está pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio ou nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso. Abraço com muita alegria você, ouvinte da Rádio Cultura, aqui na Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM, juntos de segunda a sexta-feira. Entre em contato conosco, diga de onde você nos ouve, se é de casa, do trabalho ou circulando aí, ouvindo o rádio do seu carro, na sintonia da rádio da Diocese de Quixadá. Meus irmãos, nós vamos agora rezar para iniciarmos mais este episódio. Estamos na quarta parte do livro Filoteia. 3 partes inteiras já passaram por aqui. A primeira nos ajudando, nos animando a decidir por Deus, a romper com o pecado. A segunda nos mostrando e nos ensinando a buscar a graça de Deus através da oração e dos sacramentos. A terceira nos motivando a uma vida reta, uma vida íntegra, naquilo que Deus nos indica como coisas boas, afastando do nosso meio, da nossa vida, todo e qualquer vício. Uma vida virtuosa nos abre mais e mais a graça de Deus. E agora, nesta quarta parte, estamos entendendo que nessa nossa decisão por Deus, vamos enfrentar muitas tentações durante a nossa vida inteira. E aqui São Francisco de Sales, doutor da Igreja, está nos ensinando como grande mestre espiritual como lidar com as tentações. E hoje nós vamos ver mais um assunto muito interessante nesse capítulo de hoje, que é sobre a inquietação. Tantas coisas acontecem na nossa vida física, material, psicológica, espiritual, que tendem a nos inquietar, a nos agitar. Como fazer diante da inquietação? E o mal que a inquietação, a inquietude, a agitação traz para a nossa vida. Então, é um assunto que diz respeito a todos nós, sem exceção. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Rezemos a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue nas suas mãos o livro Filoteia. Se você não tem, procure adquirir o quanto antes. É muito importante, um grande investimento neste clássico da literatura católica. Vamos ouvir, então, o ensinamento seguro deste grande mestre que nos anima nessa vida íntima com Deus, nos falando sobre a inquietação. Você, nesse momento, está enfrentando algum tipo de inquietação, alguma coisa está agitando você, preocupando você? Vamos ver como isso é importante, porque pode nos afastar daquela relação mais profunda, mais tranquila, mais serena, mais abandonada em Deus.
Então escute bem o que diz São Francisco de Sales. A inquietação não é simplesmente uma tentação, mas uma fonte de muitas tentações. Olha que afirmação forte no início desse nosso encontro. Estamos falando sobre tentações. E aí, São Francisco de Sales traz o tema da inquietação. Você poderia pensar, deve ser mais uma tentação, ficar preocupado, ficar inquieto com alguma coisa. Mas veja como é sério o que ele diz. Ele diz que ela não é a inquietação, esta agitação, essa preocupação excessiva, esse aperreamento, não é simplesmente uma tentação, mas uma fonte de muitas tentações. Por isso é necessário que diga algumas palavras sobre este assunto. Então vamos ouvir com muita atenção. A tristeza não é mais do que o pesar que sentimos de algum mal de que somos vítima. Quando a gente fica triste é porque algum mal nos aconteceu. Seja ele exterior, como a pobreza, a pessoa fica triste porque está enfrentando a pobreza, doenças, a doença entristece a gente, o desprezo, o fato de não ser valorizado, ou então algo interior nos entristece, como a ignorância, você não sabe como fazer, como agir, como entender determinada situação, securas espirituais, aquela ausência de Deus, repugnância ao bem, tentações. Então, essas realidades interiores também nos abatem, nos entristecem, nos inquietam. Veja, então, a seriedade disso. Ele diz assim, a alma, pois, ao sentir-se em vista de algum mal, sente desgosto nisso, e eis aí a tristeza, ok? O desejo de livrar-se desse mal e de ter os meios necessários para isso, a segue imediatamente. Existe um mal, exterior ou interior, isso nos inquieta, isso nos entristece, e aí surge o desejo de encontrar os meios necessários para se livrar deste mal. Até aqui é razoável o nosso procedimento. Então, até aqui não tem nada demais. Então, é normal, diante de uma coisa desagradável, exterior ou interiormente, a gente se abalar um pouco, a gente se entristecer e a gente querer resolver aquilo. Agora, muito cuidado. Isso é até aí racional, porque todos fogem por natureza do mal e desejam o bem. Então, isso está gravado em nós desde a criação, né? Evitar o mal e buscar o bem. O pecado original foi que deu uma bagunçada nisso no nosso coração e às vezes a gente troca o mal pelo bem. A gente acha que o bem é mal e que o mal é bem. Mas o que existe na nossa essência é buscar o bem e evitar o mal. Se é pelo amor de Deus que a alma procura os meios de livrar-se de seus males, os procurará, de certo, com paciência e doçura. Então, atenção, a questão não é se preocupar no sentido de sentir algum abalo, de alguma tristeza por alguma coisa que aconteceu e de querer resolver. Até aí, tudo bem. Porém, isso deve ser feito na relação com Deus. Olha as duas palavras, com paciência e doçura. Outras, com humildade e tranquilidade. Guarde bem, 4 palavras. Como buscar resolver os nossos problemas? Com paciência e doçura, com humildade e tranquilidade. Esperando este favor muito mais da amabilíssima providência de Deus do que de sua indústria, meios e trabalhos. Muito importante esse ensinamento. É normal, diante de um problema, diante de uma decepção, diante de algo desagradável, exterior ou interiormente, querer resolver isso, querer sair daquele mal para um bem. Ok, normal até aí. Porém, isso deve ser buscado em Deus. E sendo assim, temos que ter paciência, doçura, nada de agitação, doçura, humildade, para saber que sem Deus nós não podemos fazer nada, e tranquilidade de deixar nas mãos de Deus. Aí que está a chave, porque o grande problema dentro deste problema é porque a gente quer resolver com as próprias mãos, quer resolver do nosso jeito, como se nós tivéssemos mais capacidade do que Deus de resolver. Não significa, nós vamos entender, ficar de braços cruzados e não fazer nada, mas ter cuidado para não se agitar, para dar espaço à ação de Deus e não acumular mais problemas, ok? Ele diz assim, aí que está o problema. Ao contrário, se é o amor próprio que leva a procurar alívio, ele se revelará numa grande inquietação e desassossego, como se este bem dependesse mais dele do que de Deus.
entendeu? Não digo que o amor próprio pense assim, mas age como se pensasse assim. Então a gente está tão preocupado consigo mesmo, nosso amor próprio, nosso egoísmo, que a gente mete os pés pelas mãos e quer resolver uma situação de uma forma agitada e só vai piorar a realidade. A gente tem que buscar paz, confiança, humildade, abandono em Deus. Caso não se encontre imediatamente o que se deseja, torna-se irrequieto e impaciente. E aí vai aumentando. Aquilo que era um princípio de inquietação, porque você não está conseguindo resolver, vai aumentando, eu vou ficando mais irrequieto e impaciente. E como essas inquietações, longe de aliviar o mal, o aumentam ainda por cima, a alma é dominada por uma grande tristeza que, perdendo ao mesmo tempo a coragem e a força, faz com que os males cresçam sem remédio. Então veja que coisa séria. Se você vai por essa via da agitação, da inquietação, querendo resolver do seu jeito, sem esse abandono em Deus, sem essa confiança em Deus, independente de qual é o problema, como a gente viu lá no início, pode ser de uma realidade ou de outra, por não conseguir resolver, porque realmente só Deus pode nos socorrer, isso só vai fazer aumentar a agitação e, ao invés de aliviar o mal, isso vai se transformando em uma grande tristeza, a pessoa vai esmorecendo, vai perdendo a coragem, a força e os males vão crescendo cada vez mais. Diz assim São Francisco de Sales: estais vendo, pois, que a tristeza, por mais justa que seja ao princípio, produz inquietações, e estas, por sua vez, tanto podem aumentar a tristeza que ela se torne extremamente perigosa. A inquietação é o maior mal da alma, com exceção do pecado. Olha que outra afirmação muito séria. Depois do pecado, o maior mal da alma é a inquietação, essa agitação, este aperreio diante das dificuldades da vida. Assim, pois, como as sedições e as revoluções civis de um Estado o desolam inteiramente, quando um país, uma cidade, um país estão abalados e o impedem de resistir aos inimigos exteriores, também o espírito inquieto e perturbado não tem força bastante nem para conservar as virtudes adquiridas. Então, aquilo que eu e você já conseguimos avançar na retidão, numa vida de acordo com a vontade de Deus, se esse abalo começa a crescer, a gente acaba jogando fora até o que adquiriu, nem forças para resistir às tentações do inimigo. Porque você está agitado, você está aperreado, você está sem sobriedade, então o inimigo vai começar a apresentar soluções para tentar resolver aquele problema através de tentações, para que você acumule um erro em cima de outro, que envida então todos os seus esforços para pescar, como se diz, em águas turvas. O inimigo acha uma ocasião assim adequada para complicar mais a nossa vida. Então, se o nosso coração está como águas agitadas, águas turvas, você não tem clareza. Na água turva você não vê por onde está nadando, está tudo embaçado. Então, precisa se acalmar, porque senão o inimigo se aproveita disso. Provém o desassossego de um desejo desregrado de se livrar de um mal que se sente ou de adquirir um bem que se não possui. E, no entanto, nada há que mais aumente o mal e dificulte a aquisição do bem, que exatamente a inquietação e a precipitação. Então, você está diante de um mal, ou então você está querendo um determinado bem e não está conseguindo, isso começa a gerar uma agitação em você, e quanto você mais se inquieta com aquilo que você está querendo evitar ou com aquilo que você está querendo conquistar, pior será. Por quê? Porque isso vai fazer com que você se precipite, com que você tome alguma atitude inadequada, com que você aceite alguma ajuda indevida. Então ele diz, por isso que não há o que possa aumentar ainda mais o mal do que a inquietação e a precipitação. Assim como acontece aos passarinhos que, caindo numa armadilha, tanto mais se emaranham quanto mais se mexem. O passarinho cai numa armadilha, quanto mais ele se agitar, mais ele vai ficando enlinhado naquela situação. Ao sentires, portanto, o desejo de te subtraíres a algum mal ou
de alcançar algum bem, antes de tudo, procura acalmar-te. Tranquiliza teu espírito e teu coração. E só então segue o movimento do teu desejo, empregando calmamente e com ordem os meios conducentes ao teu intento. Então, aconteceu uma coisa desagradável, você está diante de um mal que você quer se livrar dele, seja qual for, em qual área, como ele citou, pode ser uma coisa externa, um problema, algo que aconteceu, um problema de saúde, alguma coisa, uma crise vocacional, seja o que for. Primeira coisa, procurar se acalmar. Não se agita, não toma nenhuma decisão no meio dessa agitação, porque o inimigo vai estar ali aproveitando daquela sua confusão. Então, procurar acalmar-se. Grave bem isso aí. Ao sentires esse desejo, essa inquietação, procura acalmar-te. Tranquiliza teu espírito e teu coração. E só então segue o movimento do teu desejo. E aí você vai tomar a medida certa, porque não será o inimigo que vai estar lhe tentando, mas Deus que vai estar iluminando o seu coração. Dizendo, porém, calmamente. Então, veja como São Francisco de Sales é prático. Ele vai quase que colocar as palavras que eu e você devemos dizer em situações assim. Diga calmamente, eu não entendo. Ele vai dizer assim, isso não significa que você vai ser negligente, certo? Então, dizer isso calmamente, ficar calmo, não é que você vai estar de braços cruzados, como a gente falou lá atrás, diante de um problema, de uma situação, não é? Mas sem precipitação e desassossego. De outra forma, se você não faz isso, longe de adquirir os teus intentos, perderias o tempo, só conseguindo te embaraçar mais e mais. Então vamos ver quais são as palavras que eu e você devemos dizer em situações assim. Vem da Bíblia, viu, gente? Minha alma, Senhor, está sempre em minhas mãos e não tenho esquecido vossa lei. Quem dizia isso era Davi. A chave está aqui, olha, o segredo está aqui. Minha alma, Senhor, estou falando com Deus, estou ali diante daquela situação e isso quer me agitar, eu quero resolver sozinho. Não. Minha alma, Senhor, está sempre em minhas mãos e não tenho esquecido vossa lei. Então é uma forma de dizer que você não está entregando a sua alma, não está entregando a sua vida, os seus pensamentos, a sua inteligência, a sua vontade, aquele problema está nas suas mãos. E nas suas mãos você coloca nas mãos de Deus. Então diz São Francisco de Sales, examina, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, examina mais de uma vez ao dia, principalmente pela manhã e à noite, se tens, como ele, a alma entre as mãos. E se alguma paixão ou desassossego arrebatou. A sua alma está nas suas mãos ou você está movido por um problema? Você só pensa nisso, você só fala nisso, você está agitado por isso, você está determinando toda a sua vida a partir disso, então já saiu das suas mãos. A sua alma não está mais nas suas mãos, está entregue a este problema. Veja que sabedoria isso, gente. Isso é uma tendência, atenção, é uma tentação que é fonte de várias outras tentações. Então, manter a alma nas mãos e entregue a Deus, é essa a atitude que eu e você devemos tomar. E ele recomenda que a gente reflita durante o dia, de manhã, de noite, a minha alma está nas minhas mãos e nas mãos de Deus ou está entregue a algum tipo de preocupação, de agitação, de problema. Considera se o teu coração ainda se submete sempre ao teu domínio ou se ele tem se escapulido, se ele se tem escapulido de tuas mãos para se entregar a amores desregrados. E aqui ele vai dar uma listinha. Será que o meu coração e o seu está entregue à raiva, à inveja, à avareza, ao temor, à tristeza, atenção, ou até à alegria? A gente de repente pode estar numa fase assim tão boa, de tanta coisa boa acontecendo, que você está se entregando aos prazeres, à alegria e perde o controle da sua vida. E se ele tem escapado, se o seu coração, se o meu coração tem escapado desse controle, a gente está se deixando levar pelas situações, vai logo em sua procura e reconduze-o brandamente à presença de Deus, submetendo todos os teus afetos e todos os teus desejos à obediência e beneplácito de sua divina vontade.
A semelhança daqueles que, temendo perder alguma coisa que lhes é muito preciosa, olha que comparação, uma pessoa que tem medo de perder uma coisa preciosa, o que é que faz? Aguardam sempre em suas mãos. Não é assim? Quando a gente tem alguma coisa muito valiosa, a gente fica guardando aquilo ali com medo de perder. Então guarde o seu coração, não deixe ele se deixar levar por nada da sua mão para as mãos de Deus. Também nós, imitando o profeta rei, né? A gente ouviu Davi agora há pouco, devemos dizer continuamente. Vamos lá, mais uma vez um exercício do que é que a gente deve dizer. Já no finalzinho desse episódio, tão breve, mas tão importante. Ó meu Deus, minha alma está em perigo de perder-se. Por isso eu a trago sempre em minhas mãos, e isso me impede de esquecer-me de vossa santa lei. Vou repetir, vamos lá? Ó meu Deus, minha alma está em perigo de perder-se. Uma agitação ali no meio. Por isso eu a trago sempre em minhas mãos, e isso me impede de esquecer-me de vossa santa lei. Meu irmão, minha irmã, finaliza São Francisco de Sales. Jamais te deixes inquietar por teus desejos, por poucos e insignificantes que sejam, porque aos pequenos seguirão os grandes, que acharão o teu coração bem disposto à tristeza e ao desregramento. Uma coisa ruim puxa uma série de outras coisas ruins. Sentindo-te, pois, inquieto, meu irmão, minha irmã, recomenda-te a Deus e toma a resolução de nada fazer daquilo que o desejo pede. Então, calma, se coloca diante de Deus e não se deixe levar pelo impulso imediato, pelo que o seu desejo está pedindo, se é que se possa adiar. Tem coisas que você tem que resolver logo, ele vai orientar sobre isso, enquanto não passar todo o desassossego. O resumo dessa primeira parte, desse ensinamento é: não resolva nada no meio da agitação. Tenha calma, se aquieta, coloca diante de Deus e Deus vai orientar o que você vai fazer. Se a demora, porém, for prejudicial, porque tem coisas que você tem que ter uma decisão imediata, então esforça-te suavemente para reprimir ou moderar o teu desejo. Então, é coisa que não vai dar mesmo para esperar, você tem que, não é só pela agitação, é pela necessidade. Então, tente, na medida do possível, fazer isso com o máximo de cautela, com o máximo de serenidade, reprimindo aquilo que você gostaria de fazer de imediato. E faz então o que pensas que há razão e não o que o desejo exige de ti. Se te é possível descobrir o teu desassossego, e aqui esse último conselho é muito importante. Escute, se te é possível descobrir o teu desassossego ao teu confessor, ou ao menos a um amigo confidente ou devoto, acharás imediatamente a calma. Não fique no meio da agitação sozinho, peça ajuda, alguém fale disso com alguma pessoa, o seu confessor de preferência, ou então uma pessoa amiga, uma pessoa da sua família, uma pessoa que você confia, uma pessoa que tenha, né, o juízo necessário, porque senão são dois agitados. Então, isso já vai lhe acalmar, isso já vai me acalmar. Acharás imediatamente a calma, porque esta expansão de um coração agitado e inflamado o alivia, tanto como uma sangria atenua a violência da febre. Aqueles casos, né, em que uma pessoa está com uma febre muito alta, então fazer com que a pessoa perca um pouco de sangue, ali vai aliviar a febre de um doente. Este é o melhor remédio para o coração. Fale para alguém confiável, alguém de Deus. Fale sobre isso que está agitando o seu coração e isso já vai lhe dar uma acalmada muito especial para você conseguir lidar com aquela situação. Termina assim: sim, diz o rei São Luís a seu filho, tendo alguma coisa que te pese no coração, confia imediatamente ao teu confessor ou a alguma pessoa devota, porque a consolação que receberes te ajudará a suportar mais suavemente os teus trabalhos. Com a ajuda de alguém, sendo instrumento de Deus, é muito mais fácil enfrentar, seja qual for a situação, da melhor maneira, sem perder o equilíbrio, sem a inquietação, com calma, com serenidade, com paciência, com humildade, com confiança em Deus. Uma riqueza esse ensinamento, eu tenho certeza que vai fazer, já está fazendo muito bem a mim e a você, e é importante que você passe adiante para que outras pessoas possam também não se entregar à inquietação. Vamos pedir juntos essa graça, pensando agora
em todas as pessoas que por algum motivo estão agora mergulhadas em alguma situação de inquietação, para que Deus, na sua infinita misericórdia, aquiete o nosso coração, o coração de cada uma dessas pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a você. Coloque a sua vida sempre das suas mãos para as mãos de Deus com total confiança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.